Que a Tua graça, Deus, esteja sobre ele, a Tua unção, a Tua sabedoria, que ele possa, Deus, transmitir com clareza, Pai, os princípios da Tua palavra que nunca volta vazia, Tua palavra que é eficaz, é poderosa para nos transformar. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor fale aos nossos corações e que possamos, Pai, ter a disposição de obedecer e de seguir cada conselho que vem da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 17. Todos se encontraram? Está escrito assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Amém? Podemos assentar. Meus amados, a perseverança é uma das mais belas e maravilhosas virtudes encontradas na vida cristã. Eu acredito que a perseverança é uma das características que compõem a base, a estrutura, o alicerce para garantirmos o sucesso, alcançando todas as vitórias almejadas na vida cristã. O escritor do livro de Hebreus, no capítulo 10, mais para o final, a partir do versículo 35, ele diz o seguinte: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, meus amados, a perseverança é uma das mais belas e maravilhosas virtudes que pode ser encontrada na vida de um cristão. O escritor de Hebreus, basicamente o livro todo, ele vai trabalhar sobre a questão da perseverança, principalmente usando como exemplo o povo de Israel, que muitas vezes não perseverou durante a peregrinação até chegar na terra prometida. Então, entendemos que ela é uma das características, se não a maior, que compõe a base, a estrutura e o alicerce para nós termos vitória na nossa vida cristã. E eu também acredito que o motivo de muitas derrotas e na vida de muitos cristãos e de grandes homens de Deus é devido à falta desta admirável virtude chamada perseverança. Aqui no versículo 12 de Filipenses 3, Paulo diz: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Então Paulo está falando aqui que ele não tinha ainda alcançado a perfeição, ele não tinha ainda atingido esse estado de perfeição, mas que ele estava
determinado a prosseguir para alcançar aquilo para o que ele foi alcançado por Cristo Jesus. Então nós vemos aqui na vida de Paulo um dos grandes exemplos de perseverança, e quando você lê a história de Paulo, principalmente relatada no livro de Atos, que no fim todas as cartas que Paulo escreveu, ele escreveu durante as viagens missionárias que ele fez, ou durante as prisões pelas quais ele passou. Então, se você lê o livro de Atos, basicamente você vai acabar ficando por dentro de toda a história da vida de Paulo, que depois são narradas nas cartas que ele envia, né, aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, aos efésios, aos tessalonicenses, a Timóteo, aos colossenses, a Filemão, enfim, todas as cartas que Paulo escreveu, em alguma das cartas ele vai relatando o que ele passou em suas viagens missionárias, ou então o que ele passou na prisão. No caso aqui em Filipenses, meus amados, é uma carta que ele escreveu da prisão. E uma coisa que é interessante nós observarmos, que mesmo estando em uma prisão, Paulo está dando um incentivo à igreja de Filipos para que eles desenvolvam a virtude da perseverança. Vocês imaginem, Paulo aqui estava basicamente chegando ao final da sua vida, ele sabia que ele ia ser morto, ele sabia que ele ia ser oferecido como sacrifício ao Senhor. Tanto é que aqui em Filipenses, que ele diz um dos textos, que ficaram consagrados como um dos textos mais importantes que Paulo já disse na sua vida, no seu ministério. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele sabia que daquela prisão onde ele estava, para o seu martírio, faltava pouco tempo. Mas, no entanto, meus amados, uma coisa que impressiona na vida de Paulo é que mesmo estando preso, mesmo estando entre ladrões, entre assassinos, entre homicidas, mesmo estando junto com pessoas de má fama, ele consegue ainda tirar forças para escrever à igreja de Filipos e solicitar que essa igreja desenvolva a virtude de perseverança, e para isso ele usa o seu próprio exemplo. Olha o que diz o versículo 17: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Meus amados, quando nós lemos a história de Paulo, e quando nós vemos ele dizer isso aqui, ele não estava dizendo isso aqui, meus amados, em uma ilha paradisíaca, deitado numa rede, né, com vários garçons servindo as melhores comidas para ele. Não. Ele estava num calabouço, uma prisão fria, numa masmorra, o local era úmido, ele estava passando frio. Tanto é que para Timóteo ele diz: fale lá para trazer-me a capa, porque o inverno está chegando e eu não estou aguentando frio. Então, meus amados, e mesmo ele estando na prisão, ele arruma forças espirituais para escrever à igreja de Filipos, e principalmente para incentivar a igreja de Filipos a olhar a vida dele e serem perseverantes. Amém, meus amados? Então eu quero compartilhar com vocês nessa noite a mensagem que tem por título: seja perseverante. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado: seja perseverante. Seguindo o exemplo do apóstolo Paulo. Fala para ele. Fala mais forte, irmão. Seguindo o exemplo do apóstolo Paulo. Então nós vamos ver aqui algumas coisas sobre perseverança. Em primeiro lugar, por que nós devemos perseverar? Jesus nos mostrou a importância de perseverar para alcançar a salvação. Meu irmão e minha irmã, se você não perseverar, você não vai alcançar a sua salvação. Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Sem a perseverança, você não pode alcançar a salvação. Afinal, ela é um ato feito pelo amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Está relatado lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como foi falado aqui no momento do louvor, que nós devemos desenvolver a nossa salvação e perseverarmos até o fim para que nós sejamos salvos. A Bíblia, meus amados, mostra muitos homens e mulheres que perseveraram e obtiveram a conquista de sua vitória e também a realização dos seus sonhos. Fala de Noé, que perseverou, mesmo sendo criticado, humilhado e desprezado. Contudo, ele lutou na construção da arca e a palavra de Deus diz que ele salvou-se, juntamente com toda a sua descendência. Também, meus amados, fala que Josué perseverou em seguir ao Senhor. Está lá em Josué capítulo 24, versículo 15. Para os irmãos terem uma ideia, o nome Josué no hebraico quer dizer Jeová é salvação. E no grego, o nome Josué significa Jesus. Josué era filho de Num, da tribo de Efraim. Ele era um servo fiel e companheiro de Moisés. Diz que ele foi designado por Deus como sucessor de Moisés. E através da perseverança, ele estimulou o povo a destruir Jericó e fez com que o povo entrasse na terra de Canaã. Logo, meus amados, Josué é um tipo de Cristo. Se o nome em hebraico que é Yoshua, que significa Deus é a salvação, Jeová é a salvação, e no grego significa Jesus. Assim como Jesus Cristo é quem nos levará para a terra prometida, para a Nova Jerusalém, assim também Josué levou a nação de Israel até Canaã, até a terra prometida. A Bíblia também fala, meus amados, de Ruth, que foi uma mulher que perseverou diante de Boaz, mantendo-se intacta em sua reputação, até ser redimida e tomada por esposa. Boaz também, que é um tipo de resgatador, também é um tipo de Cristo. Isso está relatado lá em Ruth, capítulo 4, versículo 13. E por galardão de sua nobre perseverança, diz que o nome dela foi inserido na genealogia de Jesus Cristo. Isso está em Mateus, capítulo 1, versículo 5. Meus amados, no Novo Testamento, Jesus é o mestre da perseverança. Ele nos ensina que nós devemos dar frutos com perseverança. Está relatado em Lucas, capítulo 8, versículo 15. E o apóstolo Paulo, que é o nosso exemplo nesta noite, na sua carta que ele escreveu aos Filipenses, ele também exorta constantemente para que seja uma mensagem inserida no coração daqueles que ouviam a pregação do Evangelho de Deus, lá em Atos capítulo 13, versículo 43. Ele diz assim: nós os exortamos que permaneçam na graça de Deus. Numa outra tradução diz: nós os exortamos que perseverem na graça de Deus. Vamos falar juntos: perseverar na graça. Amém, meus amados? Porém, entre todos os homens da Bíblia, que nós vemos como exemplo de perseverança, nós tomamos o exemplo de Cristo, que logo no começo do seu ministério foi tentado por Satanás a não prosseguir. Mas a palavra de Deus diz que ele venceu o obstáculo, ele perseverou em obedecer a Deus e ele obteve vitória. Isso está relatado em Mateus capítulo 4, versículos 10 e 11. E após ele ter vencido esta difícil provação, que era de seus conflitos pessoais, os demais ele conseguiu superar, sendo nas provações seguintes. E o autor de Hebreus diz lá no capítulo 7, que Jesus Cristo, ele se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele é o nosso sumo sacerdote e ele foi tentado em todas as coisas à semelhança de nós, mas ele venceu todo o pecado. E porque ele venceu,
então Ele pode se compadecer das minhas fraquezas e das suas fraquezas, porque Ele foi perseverante em obedecer a Deus, em obedecer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Portanto, meus amados, à semelhança de Jesus, nós devemos ser perseverantes em todos os trabalhos que nós fizermos para Deus, em toda a nossa vida. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado: seja perseverante em todo o trabalho que você fizer para Deus. Meus amados, os homens e as mulheres de Deus mais vitoriosos ao longo da história da igreja são aqueles que perseveram. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos obstáculos, mesmo em meio às provações e às privações, aqueles que perseveram, aqueles que mantêm os olhos fixos no Senhor, como Paulo diz: eu prossigo para alcançar aquele por quem também eu fui conquistado. Então, meus amados, a mentalidade de Paulo era a seguinte: não importa as provações, e se você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver ali, meus amados, quantas provações e privações o apóstolo Paulo passou. Mas nem por isso ele parou, nem por isso ele desistiu, nem por isso ele desanimou. Pelo contrário, ele perseverou até o fim, até chegar o dia da sua vida, em que ele falou assim: agora não me resta mais nada, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu perseverei até o fim, eu terminei o meu ministério, eu terminei a minha corrida, agora só me resta receber a coroa da vida, que o Senhor prometeu a todos aqueles que amam. Amém, meus amados? E João fala lá em Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Fala para o seu irmão: seja fiel e perseverante. Segundo lugar, meus amados, não devemos deixar de perseverar. Fala para a pessoa que está do seu lado: não devemos deixar de perseverar. Meus amados, assim como a Bíblia relata de muitos homens e mulheres que foram perseverantes e alcançaram a vitória, nós tivemos também alguns homens que desistiram de perseverar, deixando-se levar pelo pecado e pela perda da comunhão com Deus. Um dos exemplos é Judas, e está relatado lá em Mateus capítulo 27, versículos 4 e 5, que fala a respeito de Judas, que foi um dos 12 discípulos de Jesus Cristo, mas que não perseverou. Pelo contrário, meus amados, ele voltou atrás. Vejam só o versículo 4 e 5 do capítulo 27 de Mateus. Diz assim: e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Meus amados, nós vemos o exemplo de alguém que desistiu de perseverar, deixando-se levar pelo pecado e pela perda da comunhão com Deus. Nós temos um outro exemplo também, meus amados, que está relatado em Atos capítulo 5, do versículo 1 a seguir, que diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Nós vemos aqui, meus amados, alguém que desistiu de perseverar em obedecer a palavra de Deus, deixou-se levar pela ganância, deixou-se levar pela cobiça, deixou-se levar pelo status. E a continuação da narrativa disse
que tanto Ananias como a sua esposa Safira morreram fulminados dentro da casa do Senhor. Sabe por quê, meus amados? Porque mentir ao Espírito Santo é uma coisa muito grave. Jesus Cristo diz: de qualquer pecado que o homem cometer, ele será perdoado. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. E Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Eles não perseveraram em falar a verdade, em viver a verdade, em defender a verdade. Quando eles desistiram de perseverar pela verdade, eles perderam a sua própria vida. E tem outros exemplos, como Paulo fala lá em 1 Timóteo 1, 19 e 20, de Himeneu e Alexandre, o latoeiro, que diz que causou muitos males a Paulo e diz que a linguagem deles corrói como um câncer. O tipo de conversa deles nas igrejas, principalmente na igreja de Éfeso, que era a igreja que eles faziam parte, diz que eles não perseveravam em ter uma conversação sadia, mas a conversação deles dentro da igreja corroía como um câncer. Meus amados, nós não podemos deixar de perseverar. Por quê? Porque a perseverança nos conduz à salvação. Vamos falar juntos: nos conduz à salvação. Isso está relatado lá em Mateus 24:13, meus amados. Quem perseverar até o fim será salvo. Também, meus amados, a perseverança, ela nos torna santos. Veja o que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 22. Paulo diz assim, meus amados: mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Meus amados, quando nós perseveramos, quanto mais nós perseveramos na palavra de Deus, mais santificados nós seremos, mais livres de culpas nós seremos, mais livres de qualquer acusação nós seremos. Por isso que é importante perseverar em santidade. Vamos falar juntos: perseverar em santidade. Amém, meus amados? E também a perseverança nos torna seguros. Vamos ler o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Vejam só, meus amados, que texto precioso, que texto maravilhoso da palavra do Senhor. Ele diz assim, meus amados: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Amém, meus amados? A perseverança nos levará o quê? A nós nos tornarmos seguros diante daquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. O que você está fazendo para o Senhor? Você está fazendo com perseverança? Ou você está desanimando? Ou você está querendo desistir? Ou você se acha sem forças para continuar? Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, continue firme e que nada te abale. Amém? Fala para o seu irmão: que nada te abale. O apóstolo Paulo fala em Efésios também, meus amados, capítulo 6, ali quando ele vai falando a partir do versículo 10 sobre a armadura de Deus, ele diz assim, meus amados: e depois de vocês terem vencido tudo, permanecei inabaláveis. Ele está falando: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra seres humanos, meus amados, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes.
Paulo fala que nós temos que resistir firme na fé, nós temos que tomar a armadura de Deus. Meus amados, não se engane, não pense que são as pessoas que estão promovendo luta contra você, não. As pessoas apenas estão sendo usadas pelas potestades e pelos principados para tentar fazer você parar, para tentar fazer você desanimar, para tentar fazer você desistir. Mas Paulo fala, vista-se da armadura de Deus, e depois de você ter lutado todas as lutas, todas as batalhas, depois de você ter vencido tudo, permaneça firme, permaneça inabalável, que as pessoas olhem para você e te vejam firmes, que as pessoas olhem para você e não o vejam de cabeça baixa, que as pessoas possam olhar para você e dizer, ela continua firme, continua inabalável, continua abundante na obra do Senhor. Amém, meus amados? Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Meus amados, uma terceira coisa nesta noite que nós devemos entender a respeito da perseverança é que a perseverança é uma maravilha do Espírito de Deus em nós. Vamos falar juntos, a perseverança é uma maravilha do Espírito de Deus em nós. Meus amados, por quê? A perseverança, ela trabalha na natureza, ela trabalha no comportamento, ela trabalha no nosso temperamento. É a perseverança que nos torna resistentes para vencer obstáculos. Meus amados, pessoas resistentes são pessoas perseverantes. Pessoas, meus amados, firmes em todo o tempo, pessoas que não vacilam, pessoas que enfrentam tempestades, pessoas que enfrentam grandes lutas, e elas continuam resistentes, e elas permanecem firmes. Meus amados, vocês podem ter certeza de uma coisa, essas pessoas têm sido moldadas pelo Espírito Santo na arte de perseverar. Perseverança é uma arte que precisa ser aprendida. Nós temos que aprender a perseverar. Perseverança, meu irmão, você não recebe assim como se fosse um passe. Você não recebe perseverança como fosse um toque de mágica. Não, meus amados, perseverança você aprende a ter. Por quê? Porque o Espírito Santo vai trabalhar na nossa natureza. Tem pessoas que por natureza desistem fácil. Tem pessoas, meus amados, que por natureza desanimam rapidamente. Tem pessoas, meus amados, que têm por natureza voltar atrás. Tem pessoas, meus amados, que têm por natureza não enfrentar grandes obstáculos. A menor resistência, ela já para, ela já desanima, ela não persevera. Não, eu não vou continuar nisso. Não, eu não vou continuar. É muito difícil. Eu não vou conseguir, eu não vou vencer. Não, meus amados, isso é uma obra que o Espírito Santo precisa fazer em nossa natureza. O Espírito Santo precisa trabalhar em nosso temperamento. Nós temos que dar lugar ao Espírito Santo, meus amados, para trabalhar em nosso temperamento, em nosso comportamento, em nossa natureza. Nós temos que pedir, Espírito Santo, me torne resistente para vencer obstáculos. Paulo fala em 1 Coríntios 2,16, meus amados, que nós temos a mente de Cristo. E se Cristo, meus amados, foi obediente e perseverou até a morte, e se nós temos a mente do nosso Senhor, se nós temos a mente do nosso Mestre, nós temos que desenvolver a perseverança, a resistência, a resiliência em nossas vidas. Eu vou preparar um sermão sobre resiliência, mas vocês sabem o que significa resiliência? Meus amados, resiliência é um termo usado
para uma estrutura de aço, que é pressionada, e ela enverga, e quando você pensa que ela vai se quebrar e vai se destruir, ela tem o poder e a capacidade de voltar ao mesmo estado e continuar firme. O que é um cristão resiliente? É alguém que pode ser atacado de tudo quanto é lado, pode ser dobrado, curvado, ele vai até o chão, mas ele desenvolve a capacidade de voltar ao seu estado normal e continuar e perseverar até o fim. Amém, meus amados? Quem quer ser assim na presença do Senhor, diga amém. Amém, meus amados? A perseverança nos ajuda a nós vencermos as provações e as tribulações da vida. A perseverança também, meus amados, é sinal de vitória. A perseverança, ela produz a vitória. Por quê? Porque o cristão perseverante não pode se separar de Cristo. Amém? E Cristo é a nossa vitória. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém, igreja? Em último lugar, a necessidade de sermos perseverantes. Vamos falar juntos. A necessidade de sermos perseverantes. Nós devemos perseverar, porque a Bíblia nos diz lá em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus amados, a palavra de Deus, ela também nos adverte em relação à apostasia, que significa desviar-se da fé, desistir. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir, e sim, nós devemos seguir olhando para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Satanás, meus amados, anda enganando. Satanás anda seduzindo o mundo, as pessoas e até os crentes também. Portanto, meu irmão e minha irmã, não se deixe levar pelas banalidades desta vida, pelas camuflagens do inimigo, pois este mundo está rodeado de falsas aparências. Paulo diz, meus amados, que a aparência do mundo passa. O apóstolo João diz que também todas as coisas desse mundo passarão, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá eternamente. Meus amados, este mundo está rodeado de falsas aparências. E, infelizmente, a igreja de Cristo desses últimos dias também está rodeada de falsas aparências. Tem muitos crentes vivendo de aparência. Tem muitos crentes vivendo de fachada. Tem muitos crentes vivendo como camaleões. Eles se adaptam ao ambiente em que eles se encontram. E eles acabam aparecendo com a roupagem de acordo com o ambiente que ele está. Mas nós não podemos parar. Meus amados, vejam o que o apóstolo João diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Ele diz o seguinte: o grande ladrão, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Meus amados, o dragão, a antiga serpente, foi lançado à terra. E foi lançado para enganar. Foi lançado para trazer confusão. Foi lançado sobre a terra, meus amados,
e agora ele vive de camuflagens, oferecendo coisas, enganando pessoas, seduzindo pessoas, armando ciladas. Vejam também o que o apóstolo João diz, meus amados, na sua primeira epístola, no capítulo 2. O mesmo João que escreveu o Apocalipse. Ele diz lá na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que nós possamos pedir ao Senhor um espírito perseverante, um espírito de vencedor, e principalmente que nós tenhamos discernimento de Deus para identificar os enganos e as ciladas do inimigo. Amém, meus amados? Meus queridos, a arte da perseverança está na renúncia. Está na busca constante da consagração e da comunhão com o Senhor nosso Deus. Quantos aqui querem ser perseverantes? Levanta a mão e diga amém. Então, meus queridos, desenvolvam essas 3 virtudes. Renúncia. Quem não aprendeu a renunciar, jamais será um cristão perseverante. Jesus disse: quem não renuncia tudo quanto tem e me segue, não pode ser meu discípulo. Meus amados, uma segunda virtude que nós devemos desenvolver para sermos perseverantes é a consagração. Vamos falar juntos, consagração. Meu querido, como vai a consagração da sua vida ao Senhor? O quanto a sua vida é consagrada ao Senhor? O quanto você vive realmente para Deus? Eu quero dizer para você, pessoas realmente perseverantes são pessoas que vivem com suas vidas no altar de Deus. A falta de perseverança, meus amados, está ligada à falta de consagração ao Senhor. E uma terceira virtude, meus amados, é a comunhão com Deus. Vamos falar juntos, comunhão com Deus. Meus queridos, como vai a sua comunhão com Deus? Você tem falado com Deus todos os dias? Você tem ouvido Deus falar com você todos os dias? Você tem separado um tempo do seu dia para ter comunhão com Deus? Pessoas perseverantes, meus amados, são pessoas que, acima de tudo, vivem uma vida de comunhão com Deus. Quando você encontra alguém que desiste fácil, quando você encontra alguém que desanima fácil, quando você encontra alguém que quer voltar atrás, você pode ter certeza que você encontrou alguém que não tem comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus, crê nessa palavra. Vocês têm necessidade de perseverar. Porque quem fez a promessa é fiel. E Ele em breve virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele a minha alma não tem prazer. A minha alma não tem comunhão com Ele. É isso que Deus está dizendo. É preciso, meus amados, abrir mão
de muitos desejos pessoais. Nós precisamos aprender a abrir mão de muitos desejos nossos. Só é perseverante quem aprendeu a abrir mão de seus desejos pessoais. Como o apóstolo disse em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo: morri, estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, Paulo está dizendo: eu aprendi a abrir mão dos meus desejos pessoais e viver a minha vida para Deus. Viver a vontade dEle, viver os desejos dEle para mim, viver o querer dEle para mim, como nós cantamos aqui na segunda música do louvor. Amém? Esse é o meu pão. Qual é o meu pão? É a tua vontade. O meu maior alimento é fazer a vontade de Deus, não a minha vontade. Também, meus amados, nós precisamos sacrificar as nossas intenções naturais. Às vezes nós pensamos que as nossas intenções são as melhores, mas se as nossas intenções não estiverem alinhadas com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, elas serão meramente boas intenções. E a estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções. Nós precisamos aprender a sacrificar as nossas intenções naturais e procurarmos conhecer mais as intenções do Senhor para com as nossas vidas, para com a vida da nossa igreja, para com a vida da nossa família, para com a vida dos nossos irmãos, parentes e amigos. Em último lugar, nós precisamos seguir no perfeito caminho da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós aprendermos, como nosso mestre disse lá no Getsemane: Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Quando nós chegarmos nesse ponto, que pudermos dizer a Deus: Senhor, essa estrada está difícil, está doendo muito, talvez eu vou até morrer nesse caminho. Se o Senhor puder passar isso de mim, amém. Mas o meu maior desejo é fazer a tua vontade. E se a tua vontade for eu morrer na cruz, então que seja feita a tua vontade. E aí o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 2, que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí vem a recompensa. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e você colocasse a sua mão no seu coração. Se você tem dificuldade de perseverar, se você tem dificuldade em continuar, mesmo em meio a grandes resistências, se você sente grandes dificuldades quando grandes obstáculos surgem na sua frente, e você desanima, e você desiste, muitas vezes você diz: não vou continuar, não quero continuar,
vou parar, não vou enfrentar. Deus está dizendo para você nessa noite: ser fiel, persevera, porque na sua perseverança você alcançará a promessa. Meu querido, se você tem fraqueza nessa área de sua vida, se você tem fraqueza na sua natureza, no seu temperamento, no seu caráter, se você é uma pessoa que desiste fácil, peça agora ao Espírito Santo, mude isso em minha vida. É você que faz essa oração. Me torne perseverante, me torne resistente, me torne resiliente, Senhor. Mesmo que eu seja dobrado até o fim, mas que eu possa voltar ao mesmo estado e permanecer inabalável e continuar até o fim. Senhor Deus, derrama sobre nossas vidas nessa noite um espírito perseverante, Senhor. Senhor, nos encha de graça, de poder. Remove todo o desânimo de nossas vidas, Senhor. Oh, remove de nós, ó Deus querido, toda a vontade de desistir, toda a vontade de voltar atrás, e coloca em nós a vontade de continuar, a despeito das dificuldades, a despeito das tribulações e dos obstáculos, Senhor. Torna-nos forte, torna-nos perseverante, torna-nos resistentes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abraça a pessoa que está do seu lado e fala: seja forte e resistente, meu irmão. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Oh, aleluias, declare isso ao Senhor. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Aleluia, Senhor. Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Declare isso. E arei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer
do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Declare isso ao Senhor. Confiarei em Ti. Em tempos de angústia, confiarei. Em Ti. Em tempos de dor, em tempos de privações, em tempos de necessidades, nas enfermidades, em todo tempo. Em Ti, Senhor, nós confiaremos em Ti em todo o tempo, e nós permaneceremos firmes em Tua presença. Nós perseveraremos até o fim, para alcançarmos a promessa do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Erga suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a força do Espírito Santo de Deus sejam com todos hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Levante suas mãos, adore o Senhor. Eu não tenho